Por exemplo, aquilo que nós falamos ontem, Isaías 55, acho que versículo 11, não é isso? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará. Não vou nem continuar. Essa palavra que sair da minha boca fará. Eu não estou inventando nada, queridos irmãos. É a palavra que sair da boca de Deus, faz a obra de Deus. Fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, cada palavra que Deus fala, em cada momento, é para realizar o seu propósito. Você pode perceber que Deus não tem uma preocupação de falar muitas palavras para dar um repertório para os mestres pregarem. Infelizmente, na história da igreja, nós passamos por muitos séculos de escuridão. E Deus, então, trouxe a reforma através do Martinho Lutero e outros. Iniciou-se o tempo na história da igreja em Sardes. A Bíblia aberta estava à disposição das pessoas. E daí para frente, algumas verdades bíblicas foram sendo restauradas. No entanto, o próprio Andrew Miller fala no seu livro da história da igreja, como faltava um recipiente que é a igreja debaixo do governo de Cristo, faltava isso, e todas essas verdades acabaram se perdendo. Então, durante esse tempo da história da igreja em Sardes, produziu muitas escolas de teologia. Muitos diferentes ensinamentos foram produzidos com essas diferentes revelações da verdade e produziu um hábito na igreja, irmãos, de discussão de doutrina, discussão de teologias. Perdeu-se esse sentido da palavra que sair da boca de Deus e fazer a obra de Deus. Porque esses conhecimentos adquiridos ao longo do tempo de Sardes se tornaram motivos para, vamos dizer assim, ou conteúdo para várias pregações. Perdeu-se o sentido de que Deus quer realizar uma obra em cada momento. E Ele realiza a sua obra através da igreja. Justamente por a igreja, esse recipiente que a igreja não foi restaurado. Então não havia essa realidade de Deus falar uma palavra e a igreja realizar a obra de Deus. Irmãos, Deus precisava restaurar isso. Irmão, nós estamos na era da igreja de Filadélfia. A palavra de Deus não é meramente para ser acumulada, para virar repertório de pregações. Cada domingo um pregador aqui prega uma linda mensagem, sobre vários pontos da Bíblia. Não, a igreja precisa executar a obra de Deus. E para executar a obra de Deus, precisa ouvir qual é a palavra que sair da boca de Deus. Não é do repertório do passado, mas ouvir o que o Senhor quer falar hoje. Mas pode ter certeza que tudo que o Senhor falar hoje está baseado na Bíblia. Ninguém pode inventar nada fora da Bíblia. Mas a diferença da palavra que sai da boca de Deus hoje é que essa palavra é viva. Essa palavra dá direção para a igreja. Essa palavra é para executar a obra de Deus hoje. E essa palavra prospera. Irmãos, é isso, a essa palavra que nós, na igreja em Filadélfia, chamamos da igreja da palavra profética. Essa palavra, e esse termo não foi inventado por nós. Esse termo está em 2 Pedro, capítulo 1. E foi restaurada essa importância através do Andrew Miller. Ele diz para a igreja... O grande segredo da bênção da igreja de Filadélfia é que foram destrancados para ela os tesouros da palavra profética. E graças a Deus, irmãos, através da direção que o Senhor tem nos dado esses anos todos da palavra profética e a confirmação dessa palavra por meio de sinais, prodígios e milagres, a obra de Deus avançou muito nesses anos. Então, isso está fazendo as portas do Hades tremer.
e todos os canhões do inferno estão voltados contra a palavra profética. Irmão, essa palavra profética, eu vou insistir em dizer, não vem de um homem, mas Deus usa homem, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Porque eu provei ontem, irmãos, que homem nenhum é capaz de fazer a obra de Deus. Com a maior capacidade que um homem tenha, irmãos, no máximo vai se fazer uma obra na linha de Caim. Com o suor do seu rosto, com a habilidade do seu trabalho na terra, ele vai apresentar um fruto para o Senhor. E no fim, o Senhor não se agrada com a sua oferta, nem com ele. Aí surge uma inveja contra Abel, que Deus aceitou a sua oferta a ele. Por isso, irmão, Deus não se agrada, nós não entendemos qual é o caminho de Deus. O caminho de Deus, irmãos, não depende na nossa capacidade em agradar a Deus, fazer a obra de Deus, mas confiar que a palavra de Deus faz a obra de Deus. Por isso o Senhor, em Mateus 18, versículo 1, Jesus, como dissesse para os discípulos, se vocês continuarem com essa cabeça de adultos, vocês não vão entrar no reino dos céus. Mateus 18, versículo 1, como diz. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus. O que está na cabeça de um adulto, irmãos, é saber a sua posição, né, na igreja, a sua posição no reino do céu. Quem é o maior? Lembra-se que Lúcifer, ele quis galgar posições cada vez maior, cada vez mais alto. Eu subirei acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono acima acima do monte da congregação. Quero chegar até a extremidade do norte. Conceito de posição. Irmãos, infelizmente, durante esses 20 séculos da história da igreja, há muitas histórias desse tipo de disputa pela posição. E um quer mostrar-se mais capaz do que outro para fazer coisas para Deus. Mas nós temos que aprender o caminho de Jesus. Jesus, que ele é Deus, mas não usurpou o ser igual a Deus, né, como algo para se aferrar. Isso está em Filipenses 2. Sim. Ele se rebaixou e tomou a forma de um servo. Ele não buscou ser o maior, ele foi buscar ser o menor. E veio em forma de um homem, figura humana, e tornou-se obediente e obediente até a morte. Ele se humilhou, nunca buscou nenhuma posição para si. Em João capítulo 5, 6, 7, vocês podem ler. Ele dizia, eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu falo com vocês, a palavra, é o Pai que fala em mim. Eu não vim aqui para procurar minha própria glória. Não estou buscando popularidade para mim. Não estou buscando ser o maior. Estou procurando ser o menor para servir. Irmãos, esse é o caminho que Jesus escolheu. Totalmente oposto ao caminho que Lúcifer escolheu. Por isso, irmãos, nesses 20 séculos da história da igreja, irmãos, muitos buscaram o caminho de Lúcifer. Nós estamos na era da igreja em Filadélfia. Vamos aprender com Jesus. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, nem a busca pela posição que vai fazer a obra de Deus. Então, em Mateus 18, versículo 2, o Senhor quis mostrar qual é o caminho em Filadélfia, qual é o caminho na igreja. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Enquanto vocês discutem quem é maior, quem prega mais bonito, quem fala mais certinho, de acordo com a Bíblia, vocês estão perdendo a chance de entrar no reino dos céus. E o Senhor está dando, irmãos, o reino dos céus para esses pequeninos, que amam a palavra, fazem transcrição na palavra, fazem imersão na palavra, eles levam a sério tudo que o Senhor fala, eles dormem com a palavra, com Deus, eles acordam já pensando na palavra. São esses que em Deuteronômio 1, os adultos vão dizer, mas esses são infantis, não sabem nem distinguir o bem do mal. Esses eu darei para possuir a boa terra. A esses, irmãos, vamos, e aos complicados, aos adultos que disputam posição, sabe o que o Senhor falou para eles? Dê meia volta e volta pelo caminho volta pelo deserto no caminho do mar.
vocês vão todos caírem no deserto, exceto Caleb e Josué. Porque Caleb e Josué era tão simples quanto essas crianças. Por isso, irmão, Deus está nos dando uma oportunidade na igreja em Filadélfia. Na igreja em Filadélfia, irmãos, eu não preciso ser capaz. Eu não preciso ser um mestre da Bíblia. Eu consigo ajudar as pessoas nas ruas, meramente com um pedaço de papel. Né? Oh. Eu sei que alguns adolescentes aqui fazem a transcrição da mensagem e eles selecionam algumas palavras-chave. Eles falam para os adultos saírem junto com eles nas ruas, falam, experimente hoje usar essas palavras-chave que eu achei, sem complicação. Sem fazer aquelas orações de adultos, né? Aquelas orações complexas. Não é que aquela palavra funciona? As pessoas são salvas, são ganhas? Por isso, irmãos, hoje até os nossos adolescentes podem fazer a obra de Deus. Não precisa ser um bambambam na doutrina bíblica. Basta fazer imersão, amar a palavra e pregar segundo essa palavra. Ó Senhor Jesus.